Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo para desvendar os segredos de um dispositivo incrível: o relógio de água e sal. Você já ouviu falar dele? Pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas essa tecnologia tem raízes profundas na história da humanidade. Como nossos antepassados mediam o tempo antes dos relógios digitais e até mesmo dos mecânicos. Fique ligado, porque vamos explorar a história completa, desde suas origens misteriosas até as tecnologias geniais por trás dessa invenção. Antes de mergulharmos no relógio de água e sal especificamente, precisamos entender o conceito maior por trás dele: o relógio de água, também conhecido como clepsidra. A clepsidra é um dos dispositivos de medição de tempo mais antigos da história, com evidências de seu uso que remontam ao Antigo Egito, por volta de 1500 a.C. E imagine só. Naquela época, os egípcios usavam vasos de pedra, geralmente alabastro, com marcações no interior. Esses vasos tinham um pequeno furo na parte inferior. Ao enchê-los com água, o líquido escoava lentamente, e o nível da água descendo pelas marcações indicava a passagem do tempo. Era uma tecnologia simples, mas revolucionária para a época, permitindo medir as horas noturnas, quando os relógios de sol eram inúteis. Os gregos e romanos aprimoraram significativamente a clepsidra. Eles desenvolveram mecanismos mais complexos, com engrenagens e mostradores, transformando um simples pote que goteja em um instrumento de precisão surpreendente para a época. Um dos grandes inventores que trabalhou nesses mecanismos foi Ctesíbio de Alexandria, por volta de 270 a.C. Ele é considerado o pai da pneumática, e criou relógios de água com indicadores e até mesmo alarmes sonoros. A precisão era tão importante que as clepsidras eram usadas em tribunais para limitar o tempo dos discursos dos advogados. Daí vem a expressão tempo esgotado, literalmente a água do recipiente acabava. Mas aqui surge um grande problema, especialmente em climas mais frios. O que acontece com a água quando a temperatura cai abaixo de zero? Ela congela. Isso tornava os relógios de água inúteis durante o inverno em muitas partes do mundo. Além disso, a taxa de gotejamento da água podia variar com a temperatura e a pressão atmosférica, afetando a precisão do relógio. Era preciso encontrar uma solução. Um líquido que não congelasse tão facilmente e que tivesse um fluxo mais constante. E é aqui que a nossa estrela do dia entra em cena: o sal. A ideia de adicionar sal à água foi um golpe de mestre. A água salgada, ou salmoura, tem um ponto de congelamento muito mais baixo que a água pura. Dependendo da concentração de sal, a água pode permanecer líquida a temperaturas bem abaixo de 0 graus Celsius. Isso resolveu o problema do inverno e permitiu que os relógios de água fossem usados durante todo o ano em climas mais rigorosos. Mas não foi só isso. A adição de sal também alterava a viscosidade e a densidade da água, o que, com o design correto, poderia ajudar a regular o fluxo, tornando a medição do tempo um pouco mais consistente. Agora, quem exatamente inventou o relógio de água e sal? Essa é uma pergunta difícil, pois a inovação provavelmente não foi obra de uma única pessoa, mas sim uma evolução gradual. No entanto, há fortes evidências que apontam para a China antiga. Durante a dinastia Song, por volta do século XI, o brilhante polímata Su Song construiu uma torre de relógio astronômico monumental em Kaifeng. Essa torre, chamada Carro Cósmico, era uma maravilha da engenharia medieval. Era movida por uma enorme roda d'água e usava um mecanismo de escape, um precursor dos mecanismos encontrados nos relógios mecânicos europeus séculos depois. Embora a torre de Su Song usasse principalmente água, os cientistas e engenheiros chineses da época estavam bem cientes das propriedades dos diferentes líquidos. Eles experimentaram com mercúrio, que também não congela facilmente, mas é tóxico e caro. A salmoura era uma alternativa muito mais segura e acessível. Registros históricos chineses descrevem o uso de soluções líquidas especiais para evitar o congelamento em seus relógios de água, e a salmoura era uma escolha lógica e prática. Essa adaptação foi crucial para garantir que observatórios e palácios imperiais pudessem manter a medição do tempo precisa durante os invernos rigorosos do norte da China. A tecnologia por trás do relógio de água e sal, embora baseada no princípio simples da clepsidra,
podia se tornar bastante sofisticada. O recipiente superior, chamado de reservatório, continha a salmoura. Um pequeno orifício, cuidadosamente calibrado, permitia que o líquido gotejasse a uma taxa constante para um recipiente inferior. As marcações podiam estar no recipiente superior, mostrando o tempo que passou conforme o nível descia, ou no recipiente inferior, mostrando o tempo acumulado conforme ele enchia. Os modelos mais avançados usavam um sistema de sifão ou flutuadores, conectados a ponteiros e engrenagens para mover um mostrador, semelhante a um relógio moderno, exibindo as horas de uma forma mais familiar para nós. O grande desafio era manter o fluxo constante. A pressão da água diminui à medida que o reservatório se esvazia, fazendo com que o gotejamento fique mais lento. Para combater isso, os antigos engenheiros criaram sistemas de múltiplos recipientes. Um reservatório principal alimentava um recipiente intermediário menor, que era mantido sempre cheio até a borda por um fluxo constante. O excesso de água simplesmente transbordava e era descartado ou recirculado. O gotejamento para o recipiente de medição final vinha desse tanque intermediário, que tinha uma pressão constante, garantindo uma taxa de fluxo muito mais precisa. Era uma solução engenhosa para um problema complexo, usando apenas os princípios da física e da hidráulica. Com o passar dos séculos, especialmente na Europa a partir do século XIV, o relógio mecânico, com seus pesos, molas e pêndulos, começou a ganhar popularidade. Eles eram mais precisos, mais compactos e não corriam o risco de congelar ou evaporar. Gradualmente, os relógios mecânicos substituíram os relógios de água, relegando a clepsidra e suas variações, como o relógio de água e sal, a uma peça de museu, um testemunho da engenhosidade de nossos ancestrais. No entanto, o legado do relógio de água é imenso. Foi ele que nos ensinou os princípios fundamentais da cronometragem contínua e da automação, abrindo caminho para todas as tecnologias de medição de tempo que vieram depois. Hoje em dia, você ainda pode encontrar o conceito do relógio de água e sal, mas de uma forma completamente diferente e moderna. Existem pequenos relógios digitais de mesa que são alimentados por uma reação eletroquímica. Eles têm 2 eletrodos, um de zinco e outro de cobre, que, quando imersos em água salgada, criam uma pequena corrente elétrica, funcionando como uma bateria. Essa corrente é suficiente para alimentar um display de cristal líquido. É uma fusão fascinante da tecnologia antiga com a ciência moderna, mostrando que a simples combinação de água e sal ainda tem o poder de nos surpreender e, neste caso, de marcar o tempo. E assim, concluímos nossa jornada pela história do relógio de água e sal. De uma solução prática para o frio nas antigas clepsidras a um princípio que alimenta gadgets modernos, essa invenção nos mostra como a criatividade humana sempre encontrou maneiras de superar desafios e dominar a medição do tempo. É uma prova de que, às vezes, as soluções mais geniais vêm dos elementos mais simples ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado de descobrir essa história, tanto quanto eu gostei de contá-la. O que você achou mais interessante? Você conhecia essa tecnologia? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos adorar saber sua opinião. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história da ciência e da tecnologia. Muito obrigado por assistir e até a próxima.